Algumas características que esse cristão autêntico ele vai ter, por exemplo, agora a gente entra aqui numa parte mais prática, de uma aplicação mesmo para a nossa vida, para que a gente possa pegar isso aqui e já trazer como uma aplicação, e já colocar em prática e já vivenciar isso no nosso dia a dia. Um cristão que tem essa autenticidade, ele compreende algumas coisas, dentre elas ele compreende o tempo. Ele sabe, por exemplo, que os tempos não são iguais para todos, que existe um momento oportuno para um e para outro. Por que falar sobre a característica de que esse cristão compreende o tempo? Porque hoje nós queremos ser práticos e a verdade é que esse cristão que não compreende os tempos de Deus, ele tende a perder a sua autenticidade. Por quê? Porque a sua ansiedade vai consumi-lo e ele vai questionar a soberania, o amor, o cuidado de Deus. Por quê? Porque as coisas podem vir a não acontecer dentro do seu tempo. Então, por exemplo, em Lucas, no capítulo 1, no verso 80, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 80, se você tiver condições de abrir a sua Bíblia aí, vai acompanhando comigo, mas o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 80, tem aqui um exemplo para nós. Ele vai dizer assim: e o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Esse texto fala de João Batista, logo no comecinho do Evangelho de Lucas. E qual que foi o grande propósito aqui, ou o planejamento que Deus tinha para a vida de João Batista? Aí é que está o ponto principal. Esse verso aqui, ele fala de um projeto que Deus tinha para a vida de um homem, e era obviamente um projeto extraordinário. Só que esse projeto que Deus tinha para a vida de João Batista, que foi o precursor de Cristo, aquele que veio para anunciar, esse projeto aí, ele tinha que passar por um momento de preparação. E João Batista, ele foi para o deserto. E ali, naquele contexto de deserto, ele se robustecia, ou seja, ele fortalecia o seu espírito, ele ganharia a maturidade para que ele pudesse enfrentar aquilo que estava por vir. Então, o verso fala de um plano extraordinário sendo preparado para alguém. E o verso também pontua algo que é importante. Ele fala de um Deus que respeita o nosso tempo e respeita a nossa capacidade. Respeita aquilo que eu e você somos capazes de fazer hoje. Às vezes Deus tem um projeto para a sua vida que é um projeto muito grandioso, mas Ele sabe que nesse momento você não tem a capacidade para poder executar esse projeto. Então muitas vezes é o momento em que eu e você vamos para o deserto. No caso aqui, tirando como um exemplo de João Batista, nós vamos para o deserto. Então qual é o nosso deserto? Ele não tem que ser literal, obviamente, mas às vezes você passa uma sequência de dificuldades, problemas, de provações, mas tudo isso é um processo, é algo que Deus está fazendo por você para te preparar para o projeto maior que Ele tem para a sua vida lá na frente. Ele está te condicionando, Ele está munindo você das armas necessárias para você enfrentar aquilo que virá depois. Então, um cristão que tem uma qualidade e que tem um discernimento e que quer servir a Deus de uma forma mais autêntica, ele compreende os tempos, os momentos, aquilo que está acontecendo. Ele não atribui a Deus culpas, mas ele compreende que o processo de Deus nem sempre é como nós gostaríamos que fosse, de uma forma mais branda, mais suave. Ele poderia nos ensinar em um ambiente de felicidade, de alegria, só que a gente sabe que no dia da felicidade nós aprendemos pouco. É o dia da dor que traz maiores ensinamentos para nós. Um cristão que tem um desejo de autenticidade maior ou de ser mais autêntico perante Deus, ele compreende o tempo, ele compreende aquilo que acontece, ele compreende os momentos. Então Deus sabe que daquilo que nós vamos precisar saber ou ter antes dele nos entregar alguma coisa. E um cristão com qualidade, como nós estamos dizendo hoje, ele compreende isso. Então nós muitas vezes é que somos o problema, porque eu e você é que costuma pular fases, eu e você é que tem esse mau hábito de querer pular os processos, de pegar atalhos, entende? Nós pulamos fases, nós podamos muitas vezes o aprendizado que nós deveríamos ter em determinada situação, mas Deus não pula fases. E Deus não pula nada do nosso processo, entende? Então, às vezes nós questionamos o momento que nós estamos vivendo, mas esse
cristão mais autêntico, ele não depende de momentos. Olha para você ver, grave isso no seu coração. Um cristão que está buscando a presença de Deus, que quer ser mais autêntico, mais servo, mais fiel, mais bíblico, ele quer agradar a Deus, ele sabe que ele não necessita de momentos. Não são momentos que descrevem a sua vida. Ele necessita muito mais da eternidade, ele está muito mais focado na eternidade do que num pequeno momento que ele esteja vivendo. Então, se o momento hoje não é agradável, não é oportuno, fica tranquilo, porque você não depende de momentos. Não é um momento que vai descrever a sua vida ou a sua história, mas é uma eternidade, aquela que está por vir. Então nós estamos focados no futuro, naquilo que Deus preparou para nós, na promessa do retorno, que virá nos buscar e vai nos levar, e nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Um cristão mais autêntico compreende o tempo, ele sabe os momentos exatos que Deus irá agir. Então, uma vez nós citamos um exemplo na igreja de um pai que tem lá um filho pequeno. E aí você fica naquele afã, naquele desejo de que aquele filho comece a andar rapidamente. Nós citamos uma vez esse exemplo, talvez até mais de uma vez esse exemplo lá na igreja, e ele faz todo sentido para o que nós estamos falando aqui. A ansiedade não pode nos consumir ao ponto de nós pularmos fases, atropelarmos aquilo que tem que acontecer em nossa vida, porque estas fases é que vão nos munir das ferramentas que nós precisamos para enfrentar aquilo que virá depois, ou para cumprir o projeto de Deus depois. Mas um pai mais ansioso tem um filho ali de quase fazendo um aninho ali, porque as crianças hoje andam bem rápido, né? Então ali com 9, 10, 11 meses, quase fazendo um aninho ali, essa criança já está querendo andar. Normalmente, né? Enfim, não tem um momento muito exato para isso. Mas às vezes esse pai numa ansiedade, ele pega aquela criança, coloca ela de um ladinho ali da sala e vai pro outro lado e começa a chamar aquela criança, vem pro papai e tudo, e aquela criança não tem ainda a firmeza necessária para poder caminhar, mas ela tenta. Normalmente ela tenta. E aí ela acaba que cai. Então, olha para você ver, desse exemplo a gente tira o seguinte: não dá para você caminhar dentro daquilo que Deus planejou e projetou para você, enquanto você não fortalecer os músculos. E no caso de uma criança, ele tem que fortalecer a perninha dele, ele tem que ganhar mais equilíbrio, senão realmente ele vai cair. E aí é o que acontece conosco muitas vezes, nós queremos pular fases, atropelar os processos, e aí a gente não aprende o que tem que aprender, não vive o que tem que viver, e acaba que na nossa caminhada a gente cai, a gente acaba enfrentando fracassos dentro dos nossos projetos, do nosso dia a dia, e muitas vezes eram fracassos que poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos ficado mais pacientes com respeito à vontade de Deus e ao tempo que Deus tem para nós. Então esse cristão, ele entende os tempos, ele entende os momentos. Não adianta, mas está um dia difícil, está um momento difícil, eu estou sofrendo, eu estou chorando. E aí é que está o ponto. Nós aprendemos muito mais no dia da dor e não no dia da felicidade. Ninguém aprende, na realidade, no dia da felicidade, porque no dia da felicidade ninguém está computando nada, mas no dia da dor, então os nossos olhos eles se abrem, a gente entende, vem clareza, porque quando dá tudo errado é que nós olhamos para trás para ver os erros, é onde a gente fica com o coração mais quebrantado e a gente começa a olhar as coisas com uma outra ótica. Um outro exemplo que a gente dá diante disso é quando nós perdemos alguém, perdemos um ente querido, perdemos uma pessoa próxima a nós, um amigo, nesse momento de perda, é impressionante, mas a nossa mente ela se abre para as qualidades que aquela pessoa tinha. Coisas que em vida muitas vezes nós não víamos, mas depois que nós perdemos, então um sentimento de dor é gerado, a nossa mente ela funciona diferente e aí a gente começa a lembrar das qualidades, do quanto aquela pessoa era boa, aí você começa a identificar o quanto você amava essa pessoa e o quanto ela vai te fazer falta agora, e uma série de pensamentos vem no dia da dor, no dia da derrota. Então assim, é importante que você não espere o dia da dor para poder entender e ter discernimento para algumas coisas que nós vivemos em nossa vida. Mas o dia da dor, ele traz os ensinamentos para a gente. Um cristão que quer ser mais autêntico, que quer ter uma qualidade de servo melhor, ele compreende os tempos. Ele sabe que para tudo existe o seu momento. E ele tem consciência de que se o dia de hoje é um dia difícil, ele sabe que é só um momento.
e como ele não depende de momento, mas ele está focado na eternidade, então ele não desiste, ele não desanima, ele não olha para trás, ele não questiona Deus, ele não questiona a soberania de Deus, o amor de Deus, mas ele continua focado no seu objetivo, ele continua caminhando para frente, ele não nem ameaça olhar para trás, porque ele tem consciência. Então um cristão mais autêntico, ele compreende os tempos.